Fala família Liga, Igor falando, e hoje eu vou fazer uma atualização em relação ao gráfico arco-íris, que tem tempo que eu não atualizo, e também nós vamos ver o pior cenário na minha visão para o Bitcoin, mas também o melhor cenário. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada aqui na descrição, a gente lançou o nosso curso recentemente, tem um cupom de desconto para vocês e também nosso clube de membros, onde a gente vai começar a mandar muitos conteúdos exclusivos a partir da semana que vem. Então sem mais delongas, vamos fazer hoje um estudo aqui em relação ao gráfico arco-íris do Bitcoin, que eu não atualizo há bastante tempo, tentando identificar principalmente qual seria então o pior cenário aqui para o Bitcoin. Então aqui a gente tem, como vocês sabem, um canal que dá em projeção logarítmica o crescimento do Bitcoin aqui desde o início. Eu estou no gráfico aqui BLX do Bitcoin, que é o maior histórico que tem aqui no TradingView. Então vamos começar justamente a fazer essa análise. O que a gente sempre pode notar aqui de primeira, quando a gente abre esse gráfico, são duas coisas. A primeira é que a gente teve sempre os topos do Bitcoin muito bem definidos por esse canal logarítmico, sempre tocando aqui o último padrão aqui em relação a esse canal. Esqueci de falar também que essas linhas aqui, arco-íris, essas linhas aqui coloridas, elas são padrões de Fibonacci aqui também, então dentro desse canal. Então continuando, a gente teve aqui nos últimos dois ciclos do Bitcoin, aqui foi o ciclo de 2013 e aqui foi o ciclo de 2017, a gente teve o Bitcoin alcançando o topo desse canal. O que até o momento não aconteceu nesse ciclo aqui de 2021. Esqueci de falar também que essas linhas azuis aqui, elas são justamente a marcação do halving. No halving, que para mim é o evento mais importante que acontece no Bitcoin e pelo qual eu gosto de medir os ciclos do Bitcoin, porque para mim é ele que torna então o ciclo do Bitcoin tão marcante e tão certo em relação a tempo. Sempre a gente teve os nossos grandes ciclos de alta após o halving, então por isso que eu deixei marcado aqui também para vocês conseguirem identificar. Então, continuando, a gente teve aqui o topo do ciclo de alta de 2013 e 2017, alcançando o topo desse canal, o que não aconteceu, por enquanto, pelo menos, em 2021. Então aqui a gente só tem duas hipóteses. Ou vai ter sido a primeira vez que o Bitcoin ele não alcançou o topo desse canal, ou o Bitcoin ele está fazendo um movimento descendente e ainda vai alcançar o topo desse canal antes do próximo halving. Só tem essas duas possibilidades. Agora, o que já é certo para o Bitcoin, a gente também já pode tirar algumas conclusões de que realmente esse ciclo está tendo suas particularidades únicas. A primeira delas é que nós não alcançamos o topo desse canal no ano posterior ao halving. Então também, caso a gente venha alcançar, vai ser a primeira vez que isso não aconteceu no ano posterior ao halving, o que vai levar então com certeza a teoria dos ciclos estendidos cada vez mais assertiva em relação aos ciclos do Bitcoin. Eu explico essa teoria dos ciclos estendidos bem a fundo no curso, caso você tenha interesse. Mais uma vez, o link está aqui na descrição. Ou, então, se a gente não alcançar mais esse topo aqui do Bitcoin antes do próximo halving, então vai ter sido a primeira vez que o Bitcoin ele fez o seu ciclo de alta sem alcançar o topo do canal. Ele alcançou aqui esse padrão de FIBA aqui que está em laranja, que é justamente o último padrão antes do topo do canal. E vocês notam que no nosso segundo topo, o topo 69 mil dólares, o último topo que a gente teve, a gente alcançou o penúltimo padrão aqui de FIBA. Então a gente teve o primeiro topo no primeiro padrão de Fibo e o segundo topo no segundo padrão de Fibo. Só que o que aconteceu é o seguinte, outra coisa também que está tornando esse ciclo único. A gente sempre fez o nosso topo final do ciclo de alta depois que o Bitcoin ele rompeu aqui essa linha verde. Então, sempre que o Bitcoin ele faz seu movimento expressivo de alta, é após o rompimento dessa linha verde, e essa linha verde justamente é o padrão de 0,5 de Fibo, é a metade do canal. Então, o Bitcoin sempre faz seu movimento expressivo, o movimento mais forte, depois do rompimento desse meio do canal aqui, essa linha verde. Em 2013, vocês podem notar que o Bitcoin ele também teve um comportamento de topo duplo, então ele rompeu pela primeira vez aqui a linha verde, alcançou aqui justamente esse último padrão de Fibo, depois ele voltou e no segundo rompimento ele fez o seu topo final aqui do ciclo de alta de 2013. E vocês vão notar, eu já fiz até um vídeo mais a fundo sobre isso aqui no canal,
que o ciclo de 2021 ele estava se comportando de forma muito semelhante, porque ele também alcançou no primeiro movimento aqui esse último padrão de Fibo antes do topo do canal, depois ele voltou para baixo aqui da linha verde e aí ele rompeu novamente a linha verde, e se ele tivesse feito um topo por aqui no topo do canal, teria sido um ciclo idêntico ao ciclo de 2013, mas não foi isso que aconteceu, a gente voltou abaixo dessa linha verde. Então, isso agora fica a pergunta, será que nós vamos conseguir ter força antes do próximo halving para voltar acima aqui dessa linha verde e aí sim ir fazer o nosso topo final? Caso isso aconteça, realmente vai se confirmar aí um monte de coisa. Mais uma vez, a primeira em relação aos ciclos estendidos, a segunda vez em relação ao rompimento dessa linha verde aqui de forma expressiva, ao rompimento dessa linha verde aqui acontecer de forma expressiva para o Bitcoin alcançar o topo do canal. Mas a terceira, principalmente, que é a que eu vou entrar agora, é o seguinte. A terceira coisa que vocês têm que notar é que o Bitcoin em períodos bearish, nos bear market, ele se encontra sempre aqui, como você pode notar, nos padrões mais baixos aqui desse canal. Então, durante o ciclo de 2013 e 2017, o Bitcoin passou todo o bear market aqui embaixo e entre a primeira linha aqui de Fibo, justamente essa linha azul. No segundo bear market, vocês notam que o Bitcoin ele teve um comportamento um pouco mais volátil. De certa forma, ele permaneceu muito tempo aqui nesse primeiro padrão aqui de Fibo, nesse primeiro canal aqui, posso chamar dessa forma, entre o fim do canal e a linha azul. Só que ele, por certas vezes, também veio aqui e tentou alcançar aqui tanto a linha amarela como a linha verde, e também a gente teve, né, o chamado evento cisne negro aqui, que foi justamente a pandemia, onde o Bitcoin pela primeira vez perdeu aqui esse fundo do canal. A gente já vai falar sobre isso. Mas então, o que eu quero mostrar para vocês é que o comportamento do Bitcoin em bear market, ou o comportamento do Bitcoin entre ciclos, ele se dá muito nessas zonas inferiores aqui do canal. E o que acabou de acontecer recentemente, há algumas semanas atrás, foi que nós rompemos a linha azul e nós estamos então, pela primeira vez aqui desde 2020, nós voltamos abaixo aqui nessas linhas azuis. É interessante notar, antes de eu continuar, que essa linha azul agora, ela tá aqui num valor de 43 mil dólares. E a mesma linha azul, quando a gente fez o rompimento aqui em 2020, estava por volta de 20 mil dólares. Então essa linha azul já tá o dobro do preço que estava lá quando a gente rompeu de vez e foi fazer o nosso ciclo de alta de 2021, o primeiro grande movimento, o primeiro movimento clássico. Esse aqui foi o movimento clássico do Bitcoin. Então esse primeiro movimento aqui, ele se deu depois desse rompimento com força, desse primeiro padrão de Fibo, essa linha azul. E ela já está o dobro do preço que ela estava aqui em 2020. Então sempre eu gosto de frisar isso, porque eu sempre falo que o tempo é nosso amigo. O Bitcoin, ele está fazendo uma revolução financeira no mundo, ele está cada vez mais tendo adoção. Então é por isso que o tempo é nosso amigo. Vocês notam que todos os padrões de crescimento do Bitcoin, eles vão dia após dia subindo um pequeno degrau, um pequeno degrau. E quando você bota isso numa escala de longo prazo, sempre a gente tem aqui um pior cenário, pelo menos se a história se repetir e o Bitcoin continuar, por exemplo, seguindo esse crescimento na escala logarítmica aqui, desse canal logarítmico, na verdade, com padrões de Fibo. Então, a gente sempre tem esse final do canal, sempre ganhando dia após dia um pouco mais de preço. Então sempre gosto de frisar isso, porque o tempo realmente é nosso amigo. Mas então, como eu estava falando, a gente pela primeira vez, então desde 2020, voltou abaixo dessa linha azul. E a pergunta agora que fica é, nós estamos tendo um comportamento entre ciclos, um comportamento totalmente bearish, isso não tem como negar. Só que esse ciclo teve particularidades únicas que eu venho mostrando para vocês. A primeira, mais uma vez, o primeiro ciclo que não alcançou o topo desse canal. E a segunda, em relação aos dados on-chain, foi o primeiro ciclo que, nesse topo aqui, que até o momento é o topo final desse ciclo de alta, esse topo aqui de 69 mil dólares foi um topo em que a oferta do Bitcoin permaneceu forte. Os grandes jogadores do Bitcoin, compradores de longo prazo, baleias, mineradores, os grandes jogadores, instituições, eles sempre vão vendendo na força. Então, durante todo esse movimento aqui de alta expressiva, eu disse para vocês que foi um ciclo clássico, esse primeiro movimento aqui foi clássico. Por que clássico? Porque aqui ocorreu venda de todos esses grandes jogadores, todos eles foram vendendo na força aqui durante essa pernada aqui de alta, esse ciclo de alta aqui, de 10 mil para 65 mil dólares. Isso não ocorreu aqui. Esse movimento de venda de grandes jogadores não ocorreu aqui nesse segundo momento desse ciclo do Bitcoin. Todo esse segundo movimento aqui,
esses grandes jogadores não foram vendendo na força, os holders não foram vendendo nas forças. Então é por isso que eu digo que esse ciclo está com particularidades únicas, porque foi a primeira vez na história que a gente fez um novo topo do Bitcoin, por volta de $69.000, e esses grandes jogadores, os holders e todas as pessoas significativas não realizaram de forma significativa. Para falar a verdade, até mesmo acumularam durante todo esse movimento aqui de força, que historicamente é um movimento caracterizado por venda dessas pessoas. Mas então, por isso eu acho que esse ciclo pode ter particularidades únicas. Da gente sim voltou abaixo da linha azul, o externo continua muito ruim, mas por que não, pela teoria dos ciclos estendidos, mais uma vez que eu explico a fundo no curso, a gente não possa ver um topo final do Bitcoin? Seria muito lógico pela teoria dos ciclos estendidos, possivelmente ou no final do ano, ou talvez no início, no próximo trimestre de 2023, no primeiro trimestre de 2023. Então, mais ou menos por aqui, eu marquei aqui. Então, a gente fazia um movimento aqui abaixo dessa linha azul, para começar depois fazendo um movimento mais expressivo no final do ano, quando as coisas já tiverem um pouco melhor, quando as pessoas já tiverem voltadas para a renda variável, quando o juro já tiver a sua subida, que é tão aguardada aí, que vai acontecer agora em março. Então, depois que o externo der essa melhorada, por que não? Pelo menos é o que a teoria dos ciclos estendidos diz, e ela é muito lógica, mais uma vez. Eu fiz, se eu não me engano, um vídeo aqui aberto também, mas explico mais a fundo no curso. Então, esse aqui eu encaro como um dos cenários possíveis no Bitcoin, ou então realmente pode ser que a gente permaneça aqui nessas bandas inferiores durante todo esse período aqui até o próximo round, para aí sim ter o choque de oferta e fazer o próximo movimento de expressão do Bitcoin. O ciclo, a chamada bull run clássica do Bitcoin, com certeza é questão de tempo, pode não ser agora, pode ser só em 2025, mas o que a gente sabe é que com toda a revolução que o Bitcoin está fazendo, é uma questão de tempo. O Bitcoin vai alcançar $100.000. Eu não estou falando que vai ser rápido, eu não estou falando que necessariamente vai ser esse ano, mas o Bitcoin vai alcançar $100.000. A pergunta é quando o Bitcoin vai alcançar, porque que ele vai alcançar é um fato, ele vai alcançar $100.000. O longo prazo para o Bitcoin já se mostrou resiliente, já se mostrou imbatível, então ele vai alcançar, nós não só sabemos quando. Será que somente após o próximo halving? Será que antes? É isso que a gente tenta analisar através dos estudos. Mas então, para fechar, dando o pior cenário do Bitcoin, que eu ainda não entrei muito a fundo, a gente viu aqui que em março de 2020 a gente teve então o chamado evento Cisne Negro, o problema da pandemia que nós tivemos, e nesse momento aqui o Bitcoin ele caiu abaixo desse canal inferior aqui, caiu por volta de 46, 45% aqui abaixo, então, desse fundo, desse canal aqui. Então, se a gente transpor para agora, digamos que a gente tenha também um evento cisne negro, querendo ou não, esse conflito na Europa, ele pode também ser encarado como um evento cisne negro, mas lembrando que na minha visão, tanto o conflito na Europa hoje como a pandemia, elas afetam o Bitcoin no curto prazo. As pessoas ficam com medo, as pessoas não sabem exatamente o que vai acontecer a curto prazo, então todos os mercados de renda variável são afetados, mas o Bitcoin a longo prazo, a pandemia, se a gente olhar, o que a pandemia gerou no mundo? Uma inflação generalizada. Então toda essa inflação generalizada, ela acabou se refletindo no preço do Bitcoin. Depois o Bitcoin saiu de $3.000, então nesse momento aqui, aonde realmente as pessoas estavam no extremo medo, então bateu aqui quase $3.000 e depois alcançou $65.000. Isso aqui foi num período dentro de um ano. Então, realmente incrível esse movimento que o Bitcoin fez e com certeza a inflação teve um papel importante nesse grande movimento. Então, mesmo os eventos chamados cisnes negros, eles afetam o Bitcoin no curto prazo, só que o Bitcoin justamente ele foi criado para ser anticrise, foi criado para ser um safe haven, que chama, similar ao ouro, só que digitalmente. Então, de certa forma, digamos que o Bitcoin seja afetado no curto prazo por um conflito na Europa ou outro problema que a gente não sabe até o momento, então diríamos que o Bitcoin rompa mais ou menos por aqui e a gente tem uma queda similar, 45% também abaixo desse final aqui, desse canal. Isso levaria a gente possivelmente aqui para mais ou menos em torno de $20.000. Então, justamente, o que é $20.000? $20.000, se eu der zoom out aqui, vocês vão ver. Já tem uma linha reta aqui que o gráfico traça. Eu vou traçar aqui para ficar mais claro. Então, $20.000 seria justamente o topo de 2017. E é mais uma vez que eu digo,
porque realmente o longo prazo do Bitcoin é incrível. Então, estou dando aqui um dos piores cenários que a gente possa ter, que é realmente o Bitcoin perder o final desse canal aqui, o último nível desse canal, vir a romper aqui para um evento chamado Cisne Negro, ter 40 e poucos por cento de queda e vir a alcançar aqui de novo 20 mil dólares. Esse, para mim, possivelmente seria o pior cenário do Bitcoin. Lembrando que não necessariamente esse rompimento aconteceria aqui. Se ele demorasse para acontecer um pouco mais de tempo, o Bitcoin estaria num preço maior, ou se acontecesse mais rápido, o Bitcoin estaria num preço menor. Mas a gente pegou aqui mais ou menos uma média, então se levaria o Bitcoin para 20 mil dólares, e eu acho que dificilmente a gente vai ver o Bitcoin de novo na casa dos 20 mil dólares. Eu, sinceramente, tento não ficar prevendo muito, como vocês sabem, a minha estratégia, vocês que já viram o curso, por sinal, essa aula, que é a minha estratégia, ela foi aberta ontem, porque ela demora 7 dias para abrir. Então, você que já viu a minha estratégia, você sabe que a minha estratégia, ela não depende do que eu acho. Eu posso achar o que eu quiser, mas ela é uma estratégia muito racional, que não importa o que eu acho. Eu vou seguindo o que o mercado me diz. Então, eu não acho que o Bitcoin vai chegar a 20 mil dólares, mas isso não interessa. Caso o Bitcoin chegue a 20 mil dólares, na minha estratégia, com certeza eu ficaria muito feliz, porque o meu nível de acumulação e intensidade, caso o Bitcoin faça isso, vai ser muito grande e com certeza eu vou conseguir agarrar essa oportunidade de ter Bitcoin muito barato. Mas esse é o pior cenário. Lembrem também que o longo prazo é seu amigo e diríamos que sim, nós vamos fazer um topo final ainda desse ciclo de alta, porque a teoria dos ciclos estendidos realmente vai vir à tona, vai ser a que vai se confirmar, e diríamos então que a gente alcance no final do ano um topo final. No final do ano, esse canal aqui, o topo desse canal, ele está em 200 mil dólares. 200 mil dólares. Então, se a gente tivesse alcançado o topo desse canal lá no primeiro topo, em março de 2021, 65 mil dólares, aqui o topo desse canal era por volta aqui mais ou menos de 100 mil dólares. Um ano e meio depois, caso a gente venha alcançar no final de 2022, o topo desse canal é por volta de 200, 215 mil dólares. Então, aí também está o crescimento do Bitcoin. O Bitcoin cada dia mais tem adoção, o Bitcoin cada dia mais faz a sua revolução que ele veio cumprir no mundo. Então, por isso, o tempo sempre é seu amigo. Eu sei que, infelizmente, a maior parte das pessoas não aguenta esperar, não tem paciência. Tem outras estratégias, quer ficar rico rápido. Perguntaram para Warren Buffett, por exemplo, por que essa estratégia é tão simples? Por que as pessoas não conseguem seguir a sua estratégia? E ele respondeu, porque ninguém quer ficar rico devagar. E com essa frase, então, de Warren Buffett, apesar dele ainda não ter se rendido para o mercado de criptomoeda, com certeza sou um grande fã dele. Então é isso, ninguém quer ficar rico devagar. As pessoas querem ficar ricas rápido. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, ativa a notificação para você não perder o vídeo assim que ele for pro ar. Mais uma vez, o nosso curso, o link tá na descrição com um cupom especial para vocês, e também dá uma olhada no nosso clube de membros. Nada aqui que eu falo é um conselho financeiro, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.